Olá, hoje eu venho aqui para falar para vocês, gente, um pouco sobre a questão de sentimentos ruins que são extremamente normais que a gente tem ao longo da nossa vida. Mas você sabe a diferença entre ter um sentimento ruim e deixar esse sentimento morando dentro da gente durante um bom tempo até que esse sentimento vire de fato um estado de espírito? Veja bem, o sentimento ruim ele pode impulsionar várias coisas boas na sua vida. Mas quando esse sentimento ruim ele não é arrancado dentro de você, isso vai se transformando no seu estado de espírito. E é justamente quando começa a desencadear aquela angústia dentro de você, e isso vai virando uma depressão, aquilo vai te deprimindo, vai te corroendo por dentro, e quando você vê, já virou uma pessoa amarga, uma pessoa desgostosa com a vida, uma pessoa tóxica. E aí eu queria falar hoje desses 5 principais sentimentos que, se você tiver agilidade, você pode usá-los a seu favor e evitar que esses sentimentos, essas emoções, elas virem um estado de espírito. Então presta bastante atenção nesse vídeo, porque a gente vai estar falando exatamente daquele limite tênue quando a emoção vira um estado de espírito. E aí você já grava desde já. A emoção, mesmo desencadeada por um sentimento ruim, ela pode ser positiva na sua vida. Mas quando a emoção ela se repete muitas vezes e você não tira isso dentro de você e vira um estado de espírito, você vai se transformar numa pessoa horrível. E são 5 sentimentos ruins que todo mundo tem na vida que podem se tornar coisas boas ou estado de espírito. Você se decide. Que é a culpa, a tristeza, o medo, o orgulho e a raiva. Vamos falar isso detalhadamente, mas rapidamente para você entender o que eu estou falando. A culpa, quando ela fica muito tempo dentro de você e você não trata, vira remorso. A tristeza, quando fica muito tempo de você, ela se transforma em angústia e aquilo vira uma depressão. O medo, se você não trata esse medo rápido, ele vira uma ansiedade. O orgulho, ele se torna uma arrogância e a raiva, ela pode virar mágoa. Você veja bem como emoções podem se tornar estado de espírito. Mas o que fazer para que essas emoções elas se transformem em coisas boas? Porque elas servem justamente, como eu falei no vídeo anterior, como um alerta para que você possa melhorar. Vamos começar falando pela culpa. Quando a gente sente culpa por algo errado que a gente fez, o sentimento de culpa ele é maravilhoso, porque o sentimento de culpa é uma forma do seu cérebro mandar para você um alarme de que você precisa se desculpar. E é maravilhoso se desculpar, né? Se você tem algum problema em se desculpar por alguma coisa errada, pensa que mais indigno daquele que não consegue pedir desculpas é aquele que não aceita um pedido sincero de desculpas, e isso já não é mais problema seu, isso ficou com o próximo. Então quando você sente a culpa, quando você tem aquela emoção que você, um sentimento mesmo de culpa, é teu cérebro ativado falando, peça desculpas, conserte isso. E aí é muito simples, se você está culpado com alguma coisa, vai se desculpar. Se é com um amigo, se é com um companheiro, se é com alguém do seu trabalho, se é com seu vizinho, com qualquer coisa, a culpa serve para te alertar que você pode se desculpar. E aí você vai ficar uma pessoa leve. Mas quando você não se desculpa, seja por orgulho ou seja por vergonha, esse sentimento de culpa ele vira remorso. E aí esse remorso, ele vai fazer mal a você. Esse remorso vai te deixar uma pessoa com um piano nas costas, né? Tem essa expressão. Então, use a culpa para pedir desculpa. Não deixe ela virar remorso, porque se ela ficar muito tempo de você, ela vai virar remorso. E aí, diferente da culpa, que é uma emoção, o remorso já é um estado de espírito, você já está ferrado. Agora, vamos para o segundo, que é a tristeza. A tristeza é um alerta que seu cérebro emite para falar que algo não está bom, algo não está te fazendo feliz. Isso também é maravilhoso, porque quando a gente se sente triste, a gente tem a oportunidade de refletir o que está nos fazendo triste. Bom, a partir do momento que eu sei o que está fazendo a minha tristeza diária, eu vou mudar, eu vou pensar numa coisa melhor e vou me tornar mais feliz.
Mas se você carrega muito tempo uma tristeza, se você é daquelas pessoas acomodadas, que está se sentindo triste e não faz nada para mudar, pode ter certeza que daqui a algumas semanas, essa tristeza, que é uma emoção, um sentimento, vai se tornar um estado de espírito, vai se tornar uma angústia. E isso é extremamente tóxico. Ser triste é uma possibilidade de você transformar a tristeza em felicidade, em você mudar. Mas quando você é triste e não faz nada para mudar, você vira uma pessoa angustiada. E a angústia, ela só tem um caminho, gente, que é a depressão. E eu sei que vocês não querem ficar deprimidos, então não deixa chegar nesse limite da tristeza virar uma angústia. Isso acontece quando você carrega ela há muito tempo. Agora vamos falar sobre o medo. Quem não tem medo, né? Medo de pedir um aumento, medo de falar que alguma coisa está incomodando a gente, medo de tomar uma atitude em relação a teu amor, ao teu amigo, ao teu trabalho. E você sabe o que acontece com o medo? O medo, ele tem vários benefícios. Primeiro, o medo, ele te freia, né? Para as pessoas que são muito imprudentes, ter medo acaba sendo um ponto de segurança para que você reflita mais antes de fazer alguma coisa por impulso, que muitas vezes pode ser ruim para você. Mas o medo, ele é uma possibilidade de fazer você refletir que algo precisa ser encorajado. Por que eu tenho medo de fazer uma coisa que eu quero? E aí você descobrindo isso, você pode transformar o medo numa superação. E isso é ótimo, porque quando você transforma o medo em superação, o seu estado de espírito é de se sentir uma pessoa corajosa e orgulhosa. Você olha para trás, lembra pro medo que você tinha e você fica feliz por ter transformado esse medo em algo que te encorajou e que você transformou. Então, quando a gente olha para trás e lembra dos nossos medos, eles são extremamente benéficos para lembrar que a gente anda para frente, a gente melhora, a gente se encoraja, a gente tem o potencial de se encorajar, a gente tem o potencial de superar nossos medos. Agora, quando você carrega o medo durante muito tempo, o medo vira ansiedade. E uma pessoa ansiosa não come bem, não dorme bem, ela arruma problema de relacionamento com um monte de gente. A ansiedade, ela é tóxica. Então, só para lembrar o que a gente já viu até aqui, a culpa, ela pode virar desculpa, mas se você der um vacilo, ela vira o remorso e aí você fica tóxico. A tristeza pode servir para que você pense em ser mais feliz e transformar alguma coisa na sua vida. Mas se você carrega muito tempo a tristeza, você fica angustiado e essa angústia pode virar uma depressão. E o medo, a gente acabou de falar. O medo serve para você olhar para trás e ver o que você superou na sua vida, né? O medo serve para te encorajar e você se transformar uma pessoa mais corajosa, ou seja, uma pessoa de superação. Mas quando você carrega o medo muito tempo, o medo se transforma em quê? Em ansiedade. E uma pessoa ansiosa se torna uma pessoa tóxica. Agora vamos falar do orgulho. Muita gente fala, nossa, você é muito orgulhoso. O orgulho é ótimo. O orgulho nada mais é do que uma emoção de auto-amor. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho de ser a pessoa que eu sou. Isso faz eu gostar de mim, isso não é negativo. Mas quando você deixa escapar o limite tênue do orgulho, quando esse orgulho ele começa a ficar exacerbado, ele pode se transformar em arrogância. E aí uma pessoa arrogante não é uma pessoa bem vista pelo próximo. Você pode, carregado de muito orgulho, não saber dosar isso, se tornar uma pessoa arrogante, e a arrogância nada mais é do que a perda da sua humildade. Ela te tira de alguns cenários, ela faz pessoas se afastarem de você, e uma pessoa arrogante é uma pessoa tóxica. Agora vamos falar da raiva. A raiva não é negativa. No esporte, por exemplo, quando você tem raiva, é dali que você puxa a tua raça, é da raiva que você se impulsiona para fazer algo que talvez você nem soubesse que você tinha forças para fazer.
Por exemplo, quando você está na rua e vê uma injustiça social, aquela injustiça te provoca uma raiva e ali você vai, você interfere, você se mete e acaba salvando alguém, você acaba ajudando alguém. Então a raiva, ela pode ser usada realmente para te dar forças, né? Uma pessoa que tem raiva, ela tem raiva de mudar, ela tem raiva de algo injusto, ela tem raiva de alguma coisa triste que está acontecendo e essa raiva, ela pode te impulsionar para um poder de transformação. Mas quando você tem raiva de uma coisa e não transforma essa raiva num impulso para mudar para melhor, né? Essa raiva, ela pode virar uma mágoa. E aí, certamente, isso vai te colocar numa depressão, porque a mágoa, ela só faz mal para quem sente mágoa, né? Por exemplo, se eu tenho raiva de uma pessoa e eu carrego essa raiva durante muito tempo, eu vou começar a ter uma mágoa dessa pessoa. E ter uma mágoa dessa pessoa é eu não saber lidar com algo que ela te fez e que você vai viver magoado. Porque quando você carrega a mágoa de uma pessoa, essa pessoa não está carregando nada não, gente. Quem está carregando é você. Então, se você tem raiva de alguma pessoa, use essa raiva para se transformar e mudar teu foco. Nossa, eu tô com tanta raiva de uma pessoa que eu vou estudar. Eu tô com tanta raiva de uma pessoa que eu vou fazer algo de bom para mim. Eu tô com tanta raiva de uma pessoa que eu vou fazer algo com essa raiva, que essa raiva vai me dar uma força para eu fazer algo que talvez eu esteja acomodado para fazer. Mas quando você fica muito tempo com essa raiva e não faz nada, ela vira mágoa. E aí a única pessoa que vai carregar essa mágoa é você. Então preste bastante atenção. Emoção e estado de espírito. Emoção é legal. A culpa é uma emoção. O estado de espírito é o remorso. A tristeza é uma emoção. O estado de espírito é a angústia. O medo é uma emoção. Mas o estado de espírito, se você deixar, vira ansiedade. E o orgulho, que é uma emoção, pode virar uma arrogância, assim como a raiva pode virar uma mágoa. Então conviva com as suas emoções, fique com as suas emoções como se essas emoções fossem ferramentas de transformação. Mas não deixe as suas emoções ruins, que podem te servir para o bem, virar um estado de espírito. Porque aí você está literalmente ferrado, você vai adoecer e você vai ter um caminho ruim na sua vida, tá bom? Se inscreva aí no canal, se você gostou, compartilha esse vídeo e não esquece de tocar o sininho aí para ser notificado nos próximos, tá bom? Vida longa aí pra gente!